No fim do século passado, um cantor e compositor, o Cazuza, falou na letra de uma de suas músicas que a gente tem que transformar o tédio em melodia. Hoje é domingo de carnaval e eu fui buscar o meu cocar de pena colorido do ano passado para falar para vocês sobre a flor de íris. Existem vários tipos de íris, várias cores de íris, mas na perfumaria a gente usa dois tipos, que é a íris pálida e a íris germânica. A floração é dos meses de maio e junho. As folhas verde-azuladas parecem espadas. Os japoneses fazem banho com as folhas de íris no começo de maio, como um ritual para garantir que vai ser um ano bom. Cada planta dá no máximo 3 flores. A íris representa a deusa grega Ísis, a mensageira dos deuses para os mortais, e se manifestava como um arco-íris. Flor majestosa, altiva, soberana, é o símbolo da realeza, é a flor de lis. Representa o poder, a soberania, a lealdade e a pureza. A flor de íris quase não tem perfume. A gente vai usar a raiz da planta para poder produzir o óleo essencial ou a pomada de íris, que é um dos ingredientes mais caros da perfumaria. O longo processo da flor à raiz e da raiz ao absoluto de íris. Para extrair a essência de íris, você precisa plantar a íris e esperar 3 anos até que a raiz, que parece uma batata, atinja um tamanho ideal. A colheita e a preparação das raízes. Para extrair a raiz, ou eu faço manualmente com uma enxada e arranco a planta inteira, ou com um trator especial, que também arranca a raiz sem feri-la junto com a planta. Na verdade, essa raiz é uma continuação do caule. Ela é cortada da flor, descascada, lavada e fatiada e colocada ao sol para secagem natural. Limpas e secas, são acondicionadas em caixas de madeira e mantidas num lugar seco, livre de insetos, com temperatura controlada, onde vão dormir por 3 anos. E é nesse período que as raízes vão desenvolver seu aroma. A raiz fresca não tem cheiro, é quase inodora. Passado esse período, as raízes são pulverizadas para poder passar por um processo de destilação por arrasto de vapor. O produto dessa destilação é um óleo essencial que a temperatura ambiente tem uma aparência cerosa. É o óleo essencial de íris ou a pomada de íris ou a manteiga de íris, como também é conhecida. A nota de íris absoluto é muito particular, ela não tem expansão, mas ela tem uma intensidade e uma persistência. É uma nota macia, terrosa, lembra um pouco algodão linho fresco. É uma nota de pele. Durante esse sono da raiz, ela vai sofrer uma oxidação e vai começar a produzir as iononas. As iononas foram sintetizadas no começo do século XX. Givaudan, por exemplo, tinha uma série de moléculas para oferecer. O uso das iononas em fragrância concede doçura e aspectos polvorosos. Pode ser desde uma nota um pouco adocicada de flor de violeta, como uma nota um pouco macia e amadeirada. As notas polvorosas são uma faceta da perfumaria. A gente pode construí-las usando íris, mas a gente pode usar outro tipo de notas, como ionona, como sementes de ambrete, heliotropina, uma série de moléculas. Elas trazem essa impressão talcada, macia. Tem uma série de fragrâncias florais polvorosas que são um sucesso. Por exemplo, o Floral Oriental de Jacques Guerlain, L'Or Bleu de 1912. Olha a composição do acorde talcado na base da fragrância. Flower by Kenzo. Neste floral polvoroso, o acorde talcado se repete com musk, baunilha, olíbano e violeta, fazendo parzinho com a rosa. Agora um pouquinho de fruta vermelha e cítrico para celebrar a união. O ser humano é capaz de maravilhas quando quer. Imagina você olhar para uma flor e perceber que você tem uma raiz, que você pode secar, que ela vai desenvolvendo um perfume, que depois você destila e obtém. É impressionante esse espírito científico, porque é um pouco isso mesmo, não?